Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que muita gente não gosta, mas que é essencial na vida de todos nós, a política. Se você é uma dessas pessoas que também não gosta de política, não assiste noticiários sobre política, não acompanha o desempenho e a vida dos seus parlamentares e evita falar disso com seus amigos usando aquele ditado de que política, futebol e religião não se discute, então esse vídeo é exatamente para você e eu prometo que ele vai ser no mínimo útil. O meu nome é Camila Nascimento, eu sou cientista política e eu também sou consumidora voraz daqueles programas de coach. Você já ouviu falar? Autoajuda, coach, melhoramento, lifestyle, tudo isso que os coaches estão aí empreendendo para fazer com que você alcance melhor os seus resultados, tenha uma qualidade de vida melhor. Tem para tudo, né? Nutrição, política, business, até para relacionamento, tem para tudo. Eu sou consumidora voraz desse tipo de produto. E eu faço isso há muitos anos. Eu participo de cursos, eu vejo as palestras, eu leio os livros e eu simplesmente adoro. Eu acho fascinante como a gente consegue moldar a nossa mente a partir de técnicas e estratégias. Eu acho isso uma coisa incrível. Sou fã e recomendo. Só que uma coisa que tem me incomodado bastante em todas as palestras que eu tenho assistido nos últimos anos é que esses coaches apresentam todo o seu programa como se o indivíduo ele não tivesse limites. Então, entre você e o seu objetivo, não existe nenhum obstáculo que você não possa transpassar. Tipo, você tem lá um objetivo que você quer alcançar e esse objetivo pode ser qualquer ilimitado, pode ser tipo se tornar um bilionário ou pode ser curar um câncer, ou seja lá o que for. É como se não existisse limites entre você e o seu objetivo. O problema é que nós não somos indivíduos sozinhos, nós vivemos no mundo com outras pessoas e nós temos limitações para além das nossas próprias vontades pessoais. E como eu vou falar aqui nesse vídeo, a política é uma dessas limitações que a gente tem que conviver o dia inteiro. Porque nós somos sujeitos sociais, nós não somos sujeitos individuais. Entre você e o seu sonho, há uma multidão de pessoas e uma multidão de estruturas sociais e políticas que podem impedir os seus resultados. Por exemplo, o sujeito passou lá 30 minutos, 40 minutos o dia inteiro meditando, pensando positivo, pensando em milhares de estratégias na sua mente, porque hoje ele decidiu que ele vai dominar o mundo. Na hora que ele saiu de casa, abriu a porta, tinha uma cratera em frente da rua dele, ele não pode sair de casa. Será que essa é uma limitação que ele mesmo poderia resolver? Ah, claro, você pode dizer, ele pode chegar em casa, ele pode trabalhar na internet, ele pode fazer qualquer coisa. É verdade, esses coaches apresentam que qualquer obstáculo que você encontrar na sua vida, eles são meramente mais uma razão para que você possa aprender com eles e se tornar uma pessoa melhor. Eu concordo com tudo isso. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar sobre esses obstáculos que podem impedir, que estão impedindo que você alcance os objetivos da sua vida. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, uma pessoa que estuda para concurso público. Geralmente as pessoas que fazem isso estão fazendo isso há muitos anos, muitas vezes 4, 5 anos. Estão ali estudando com muito afinco, e daí elas assistem programas de coach, por exemplo, para aprender a como não procrastinar, a como se livrar da preguiça, técnicas e estratégias de estudo, leitura dinâmica, etc. Tudo que você pode imaginar, porque essas pessoas realmente se dedicam. Então o sujeito estudou lá, 4 anos, está fazendo várias provas, não está conseguindo passar, mas agora ele tem certeza de que ele está completamente preparado para passar naquela prova. Então ele foi lá, fez inscrição, estudou 12 horas por dia, aplicou todas as técnicas de coach. O que acontece? Aquele concurso é suspenso por uma decisão da política. Vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, o sujeito decidiu que ele quer comprar uma casa. Uma pessoa decidiu que quer comprar uma casa. Daí ela foi lá e fez todo um planejamento financeiro, entrou nesses vídeos de coach, viu lá como é que ela podia fazer para economizar, cuidar direitinho do dinheiro dela. E ela fez tudo direitinho, anotou tudo direitinho, todas as economias, deixou de viajar, tudo isso. Foi lá no banco antes, claro, faz parte do planejamento, saber quanto ela deveria dar de entrada naquele apartamento, naquela casa, quanto serviria as prestações. Fez tudo direitinho quando manda figurina. E aí ela fez todo isso durante 1 ano ou 2 anos para economizar aquele dinheiro para dar entrada naquele apartamento. Quando ela chegou lá, na Caixa Econômica ou em qualquer outro banco, ela viu que as regras do jogo
tinha mudado recentemente e que ela não tem mais o dinheiro suficiente para comprar a sua casa. Todo o planejamento que ela tinha feito nos últimos anos de vida foi por água abaixo por uma decisão da política. Gente, isso são só apenas alguns exemplos, mas a política, ela está o tempo inteiro nas nossas vidas. Na comida que a gente compra, no preço que a gente paga no supermercado, no preço que a gente paga na gasolina, na moradia, no lugar onde a gente vai morar. Tudo tem a ver com política. E a gente está acostumado a se aborrecer com a política o tempo todo. A gente sai de casa, a gente pega aquele tráfego enorme, a gente pega um trânsito inacabável, a gente fica pensando, poxa vida, como essa cidade tem trânsito. A gente reclama da política o tempo todo. E os noticiários, quem assiste, quando assiste, são sempre sobre roubalheira, corrupção. Então, a gente está acostumado na nossa vida a pensar nos problemas da política. Mas a gente não está acostumado a pensar nos problemas da política como se fossem nossos problemas. E aí é que tá. O que eu quero mostrar pra você hoje é que a política, ou melhor, ignorar a política é também uma razão de autossabotagem. Quem já estudou qualquer programa de coach sabe que a autossabotagem é um dos principais elementos que faz com que você não alcance seus objetivos. Inconscientemente, o seu comportamento, ou coisas que você faz no seu dia a dia, fazem com que você não consiga alcançar os seus resultados. A política é um motivo enorme de autossabotagem. Porque a gente não pensa naquilo como se fosse problema nosso. A gente vai ali votar, a gente já vota com raiva porque é obrigatório, e aí a gente passa os outros anos entre uma votação e outra só reclamando, porque a política nada presta, porque os políticos são corruptos, porque a gente não resolve nada, porque o Brasil não vai pra frente, e a gente esquece de que a política somos nós. E que todas aquelas decisões que aqueles representantes que foram eleitos por nós tomaram são também nossa responsabilidade. Logo, se a gente não cuida para que essas decisões sejam eficientes ou para que tudo funcione como deveria funcionar, isso também é uma autossabotagem. Você está sabotando o seu sucesso e o sucesso dos seus filhos, das pessoas que estão perto de você, dos seus amigos, porque tudo isso é um sistema. Então, se você não cuida da política, você está o tempo todo se auto-sabotando. E esses exemplos são só apenas alguns exemplos de como a política pode estar entre você e o seu sucesso. Eu coloquei ali no meu blog um artigo inteiro sobre isso, dando alguns outros exemplos de como a política pode impedir que você não alcance seus sonhos, mas de como ela está em tudo o tempo todo. E, na verdade, isso é uma coisa que eu quero falar, porque... Camila, tudo bem, eu entendi o seu ponto. Vamos lá, a política tá me impedindo, eu tô num sistema de autossabotagem com relação a ela, eu entendi que ela tá em todos os lugares da minha vida, a comida que eu como, os lugares onde eu saio, até as pessoas que eu conheço, por causa dos lugares onde eu frequento, da educação que eu tive, do círculo de amigos que eu tenho. A política tá em tudo isso. Tudo bem, Camila, eu entendi tudo isso. E aí, o que eu faço? O que eu posso fazer para resolver essa autossabotagem? As soluções são milhares. Eu tenho certeza de que vocês vão encontrar muitas soluções criativas por aí. Mas eu tenho duas sugestões para fazer para você. A primeira, que é uma coisa muito conhecida para quem assiste vídeos de coach, é mudança de perspectiva. Qualquer pessoa que tenha estudado sobre a mente, sobre psicologia, ou que tenha lido um livro de coach ou de autoajuda, qualquer coisa do tipo, sabe que o modo como você interpreta as coisas, a perspectiva que você tem sobre as coisas, faz com que você mude completamente o seu desejo em relação a ela ou a sua aversão em relação a ela. O que nós temos com relação à política, geralmente, é a aversão. Porque as notícias que chegam para nós, elas são sempre notícias ruins. Você nunca vê noticiar coisas boas da política, é muito difícil. Geralmente, corrupção, deputados que faltaram às audiências, e eu tenho certeza que coisas muito boas acontecem na política, mas ninguém fala sobre elas. Isso é uma coisa importante de você pensar. Porque essas pessoas que estão noticiando essas notícias para você só noticiam coisas ruins? A quem isso está beneficiando? E essa é a questão da mudança de perspectiva. Primeiro de tudo, começar a pensar a todos os momentos como a política interfere no seu dia a dia. Não as leis. A gente tem mania de confundir política com leis. Na verdade, são a mesma coisa. Mas quando a gente pensa em leis, parece que são coisas que estão ali o tempo todo e para a vida toda e que não podem ser mudados. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que as leis são feitas na política, por políticos, e elas não são pedras, elas não são imutáveis. Tudo
que está aqui hoje, agora, pode ser mudado. Tudo. A criatividade é ilimitada. Então, isso é a primeira coisa da mudança de perspectiva. As coisas podem mudar, a política está o dia inteiro, o tempo todo, e todas as leis, tudo aquilo que dita as nossas obrigações e os nossos deveres, foram feitos na política. Essa é a primeira coisa da mudança de perspectiva. Também tem uma coisa legal, que é você, se acompanha os noticiários ou a TV, você começar a se perguntar por que aquilo ali está sendo mostrado para você. Por que só coisa ruim é mostrada? Por que só notícia de corrupção? Não estou dizendo que corrupção não existe, não estou dizendo que talvez a maioria dos parlamentares realmente não sejam comprometidos com você. O que eu estou querendo dizer é que existe um interesse das pessoas que estão na política e das pessoas que noticiam coisas sobre a política de fazer com que você tenha aversão a ela e que não se envolva nos negócios dela. Porque quando eu estou fazendo uma coisa errada, imagina, o chefe do tráfico, ele não tem nenhum interesse de convidar a comunidade para vir na sua casa e entender sobre o seu negócio. Ele faz o quê? As coisas escondidas. Ele faz você perceber que se você andar 2 passos a mais, você vai ser recebido a balas ou coisa do tipo. A política é a mesma coisa. Tudo que é feito, tudo que é noticiado, é feito de um modo com que você não possa se aproximar daquilo. Parece que é uma coisa estranha a você, mas a política somos todos nós. Todos nós podemos nos envolver na política. Mas o modo como ela é apresentada pra gente é como se fosse uma coisa estranha, como se não fosse uma coisa da gente, como se as pessoas que estão lá não fossem gente como a gente. Muito pelo contrário, quando um deputado ou um senador vai no seu bairro porque ele está procurando voto, ele não é um cara superior a você, muito pelo contrário, é você que tem o poder, ele está ali para pedir o seu voto. É ele que é ali o coitadinho, o pobre coitado que precisa de você, não é o contrário. Mas eles fazem parecer que sim, que eles são todos poderosos, que eles são diferentes do povo e que por isso eles merecem também privilégios e que a política é uma coisa muito complicada e que você não deve fazer parte dela. Tudo mentira, não há nada de complicado na política. Tomar decisões na política é tão igual a qualquer decisão que você toma na sua vida. A única diferença, eu vou falar sobre isso no final, é que a política é feita para o bem comum e não para o bem particular. Mas é só isso, não há nada de complicação na política, a gente pode se envolver nela o tempo todo. Começa a perceber quando você vai, por exemplo, abastecer o seu carro, o preço da gasolina aumentou, e se perguntar: quantas vezes o preço dessa gasolina já aumentou esse ano? Quantas vezes aumentou no ano passado? Será que aumentou na mudança de governo? Isso é uma questão muito importante. Todas as decisões importantes que foram tomadas nos últimos anos, você pensar, por quem foram tomadas essas decisões? Não precisa estar acompanhando tudo o que acontece no Senado, tudo o que acontece na Câmara, mas, por exemplo, reformas. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Quem foi que votou nessas reformas? E aí é o meu segundo ponto. O voto estratégico. Essa é uma segunda solução que você pode dar à vida de todas nós, à sua vida, e que você pode parar de se auto-sabotar em relação à política. O voto estratégico, como eu chamo, é o seguinte: você pega todas as decisões muito importantes para você que foram tomadas nos últimos anos e olha ali, porque isso é um dado público. Quem foi que votou a favor e quem foi que votou contra essa decisão? E você tem uma lista de partidos políticos e de candidatos. Eu votei em uma dessas pessoas? Se eu votei, eu não vou votar mais. Se eu não votei, eu vou falar para os meus amigos e divulgar neles: olha, isso aí que está interferindo na sua vida e que está sendo um obstáculo entre você e o seu sucesso, entre você e os seus objetivos, foram colocados por essas pessoas aqui, não votem nelas. Esse é um trabalho social que todos nós podemos fazer. E é o que eu chamo de voto estratégico. Você se preparar para a próxima eleição e não pensar nela como se fosse uma obrigação muito ruim, um dia que você tem que sair de casa para fazer isso. Pense que o seu voto faz a diferença, porque o seu voto faz a diferença. Parece uma coisa tão simples para nós votar hoje em dia, mas isso foi uma conquista de tantos e tantos e tantos anos. Principalmente as mulheres que recentemente começaram a ter o poder de votar. Eu acho incrível como as mulheres não dão valor a esse poder que elas têm hoje em dia, que por tantos séculos foi negado a elas. Você tem o poder. Faça um voto estratégico. Pesquise de acordo com o seu partido político que você vota, ou de acordo com as decisões que foram tomadas importantes ultimamente, em quem você deve e em quem você não deve votar. Isso é o voto estratégico.
Por fim, só para acabar, eu tenho uma coisa importante a falar sobre isso. A política, ela não é feita para cada um de nós. Ela não é um assunto particular. Ela é um assunto público. Então, quando você for tomar essa decisão de se determinada política foi benéfica ou maléfica a mim, pense no coletivo, pense no bem comum. Muitas vezes, uma decisão pode ter sido não muito boa para mim naquele momento, mas ter sido boa para muita gente. Então, é sempre importante de ser considerado que a política não é feita para a gente em particular. Apesar dela interferir na nossa vida particular, ela é feita para o bem comum, ela tem que servir para a coletividade. Uma lei não pode ser uma lei particular somente para um pequeno grupo de pessoas, porque isso é privilégio. E numa democracia, a gente tem que sempre se pautar pelos princípios da igualdade e da liberdade. Então, quando você for fazer essa decisão de que esse partido político foi a favor ou contra determinadas políticas que são prejudiciais ou que são boas para a sociedade, pense nisso como um todo, pense no bem comum, não pense só no seu bem particular. Isso é uma coisa muito importante.